A Constituição de 1946 foi promulgada há exatos 60 anos. Terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, o clamor por liberdade e democracia invadiu o Brasil. O presidente Getúlio Vargas se viu forçado a levar o país de volta ao regime democrático após anos de ditadura que o próprio Getúlio instalara com o Estado Novo. Foram convocadas eleições presidenciais e parlamentares. Uma nova Assembleia Constituinte foi instalada e no dia 18 de setembro de 1946, o Brasil passou a ter uma Constituição liberal promulgada pelo Congresso. Acompanhe a seguir o programa especial do jornalista Jefferson Dalmoro sobre os 60 anos da Constituição de 1946. O programa faz parte da série especial sobre os 180 anos do Senado brasileiro. Uma produção Rádio Senado. As pressões de setores liberais da sociedade, que em 1945 viriam a formar a União Democrática Nacional, aliadas aos militares que combateram na Segunda Guerra Mundial e que se questionavam os motivos de o Brasil continuar em uma ditadura se o mundo todo, inclusive eles, lutavam pela vitória da democracia, precipitaram o final do Estado Novo. O professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, explica a pressão dos militares, retratada em uma conversa do general Eurico Gaspar Dutra com Getúlio em 1945. Quando as tropas são visitadas pelo general Dutra, o que se conta, o general Dutra, chefe, ministro da guerra, volta e diz a Getúlio: trago a informação dos nossos oficiais, que estão dando a sua vida contra, sem ter uma democracia por trás. Aí teria Getúlio respondido: converse com o ministro da Justiça e vamos fazer uma democracia corporativa. Aí o general Dutra teria dito: presidente, não será melhor uma democracia sem adjetivos? Assim, pressionado, antes mesmo de deixar o poder, deposto pelos militares em 29 de outubro de 45, Getúlio Vargas reorganizou o sistema partidário do país e, antes disso, convocou a Assembleia Constituinte, como explica o professor Walter Costa Porto. A crise se estabelece e aí aquela ordem dos militares para que Getúlio se afaste. Getúlio viaja e, curiosamente, Getúlio tinha convocado uma Assembleia. Pela primeira vez, os corpos legislativos podem ser convocados para uma Assembleia que, se o quiser, poderá reformar a Constituição. Como se uma Assembleia precisasse de ordem do ditador para exercer o seu poder de constituinte derivado. A dúvida lançada pela Lei Constitucional número 9 de 1945, que convocava o Congresso sobre a possibilidade de a Assembleia refazer a Constituição, foi tirada pelo Tribunal Superior Eleitoral depois de uma consulta da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Social Democrático. Quem explica é o professor Costa Porto, que afirma que o TSE extrapolou as suas atribuições ao responder à consulta. Aí a Ordem dos Advogados, eu conto sempre esse incidente, a Ordem dos Advogados e o PSD, os dois fazem a mesma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa Assembleia que está convocada para a eleição terá poderes constituintes? Para nossa surpresa, o Tribunal Superior Eleitoral responde que não era para responder, isso é uma questão do Supremo, não tem que interpretar aqui. Responderam: é constituinte. Aí há uma lei constitucional dizendo que tem poderes constituintes, conforme o Tribunal Superior Eleitoral disse. Quer dizer, o grande papel do Tribunal Superior Eleitoral é, diante da circunstância, avançar um pouco e fazer o que não era devido para considerar que uma Assembleia seja ou não seja constituinte. Isso não é o papel do Tribunal Superior Eleitoral. Embora questionada, a decisão do TSE foi aceita pelo presidente José Linhares, que substituíra Vargas após a deposição do ditador em 29 de outubro de 45. Linhares editou então a Lei Constitucional número 13, que dava ao parlamento eleito em 2 de dezembro poderes de elaborar uma nova Constituição. O texto da lei dizia ainda que, após outorgada a carta, a Assembleia se dividiria em Senado e Câmara dos Deputados e passaria a exercer o poder legislativo nacional. Mas antes de sair do governo, Getúlio Vargas compôs os principais partidos que dominariam a cena política de 45 a 64. O PSD, formado por interventores aliados de Vargas, o PTB, partido voltado para as classes trabalhadoras, que foi também uma estratégia para esvaziar o Partido Comunista, e a UDN, partido integrado pela oposição independente de matiz ideológica. Da UDN saiu em 1946 a Esquerda Democrática, que formou o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Havia ainda o Partido Comunista Brasileiro, colocado na legalidade por Getúlio Vargas em 45.
Caberia então a estes partidos a composição do quadro eleitoral que seria apresentado aos brasileiros para as eleições de 2 de dezembro de 1945. O PSD lançou o general Eurico Gaspar Dutra, a UDN teve como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes e Edu Fiuza foi candidato à presidência pelo Partido Comunista Brasileiro. Rolim Torres era o quarto candidato. Dutra recebeu o apoio de Getúlio Vargas. Segundo o ex-presidente, o brigadeiro Eduardo Gomes não tinha a experiência necessária para ser presidente e poderia esperar mais um pouco, como explica o professor Walter Costa Porto. Getúlio estava lá no Rio Grande do Sul. Na última hora, ele lança um manifesto dizendo que o brigadeiro Eduardo Gomes precisaria ter mais experiência, não sei, cheio de ironias, e apoia Dutra. E ele é candidato, porque a lei era permissiva, ele é candidato por várias circunscrições. O PTB, ele tinha feito o PSD, com a sua elite, feito o PTB, para afastar do PC os operários. A UDN vai contra ele, o PC lança um candidato, e aí o quadro está definido. O general Dutra contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Dutra venceu com mais de 3 milhões e 200 mil votos. Eduardo Gomes ficou em segundo com 2 milhões e 39 mil votos. Fiuza, do PCB, teve 569.800 votos, ficando em terceiro, à frente de Rolim Torres, que teve apenas 10.001 votos. Mesmo sem fazer campanha, sem sair do seu retiro em São Borja, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas teve 20% dos votos nacionais. Ele foi eleito deputado federal por 7 estados: Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná. E senador por 2, São Paulo pelo PTB e o Rio Grande do Sul pelo PSD. A lei eleitoral permitia a candidatura a mais de um cargo por mais de um estado, mas exigia que o eleito escolhesse apenas uma representação por um único estado. Getúlio ficou com a vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. A opção de Vargas em assumir o Senado pelo Rio Grande do Sul beneficiou vários nomes do PTB que conseguiram chegar à Câmara dos Deputados. Em São Paulo, houve nova eleição para o Senado, como relata o professor Walter Costa Porto. Getúlio, então, vem como senador. Não pode aceitar 2, tem que aceitar só o Rio Grande do Sul. E em São Paulo se refaz a eleição. Nos outros estados, deputados federais não precisam ter eleição, porque os votos deles vão beneficiar os outros. A eleição de Getúlio Vargas foi o tema de um forte debate entre os senadores Bernardes Filho, do Partido Republicano de Minas Gerais, Ernesto Dornelles, do PTB gaúcho, e o próprio Vargas. Tudo começou quando Vargas reafirmou que havia sido eleito sem fazer campanha em lugar algum. Bernardes Filho então o acusou de ter usado a máquina do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão criado pelo próprio Vargas em 1939 para fazer a propaganda do Estado Novo. Vargas, então, afirma que não poderia usar a máquina do DIP, uma vez que já estava fora do governo durante a campanha. Bernardes Filho, então, responde: A diferença é que a linguagem de Vossa Excelência hoje é outra, quando fala nas acusações que recebe. Era um homem que vivia em acusações permanentes às coisas e aos homens do passado, como se o Brasil, até o ano de 1930, houvesse sido administrado por aventureiros. Quando intervém o senador Ernesto Dornelles, acusando o governo do presidente Arthur Bernardes, pai do senador Bernardes Filho, de praticar as mesmas violências. Bernardes havia sido presidente entre 1922 e 1926. O que segue é um debate entre Dornelles e Bernardes Filho. A democracia do senhor Arthur Bernardes merece essa crítica. Aceito a comparação entre as violências do governo do senhor Getúlio Vargas e o que praticaram outros governos. Estou pronto para este cômputo. O senhor Arthur Bernardes, acobertando-se sob o regime constitucional, praticou violências inúmeras. Se violências houve, Vossa Excelência era solidário com elas. Não fuja ao debate. Saiba, Vossa Excelência, que tenho 8 prisões e 2 anos de exílio no governo do senhor Getúlio Vargas, sem nunca ter sido ouvido. É a isto que Vossa Excelência chama democracia? Não lhes reconheço autoridade para falar em democracia. Não lhe dou autoridade, senhor senador Vargas, para falar em democracia, porque foi Vossa Excelência o algoz da democracia. Estou aqui para ouvir com muito prazer o nobre orador, mas não admito que insista em acusar o passado por atos que Sua Excelência mesmo praticou. O que se leva desta vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai, ai. Ai, ai, o que se leva desta vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai, ai. Outro partido que teve um percentual bastante elevado de votação, apesar de vários anos atuando na clandestinidade, foi o PCB, com 10% do eleitorado.
O Partido Comunista elegeu um senador, Luiz Carlos Prestes, pelo Distrito Federal, e 14 deputados, entre eles Jorge Amado, pela Bahia. Mas a participação de Getúlio Vargas na Constituinte e nos trabalhos do Senado após 1946 foi bastante reduzida. O professor Walter Costa Porto relata que Getúlio preferiu voltar para São Borja a ficar no Senado ouvindo as provocações de outros senadores. Ele vem para o Senado e fica, parece que, muito à margem. As pessoas daquele tempo me contavam que ele não participava das discussões, ficava no alto, cercado por aqueles ex-ministros, as pessoas dele, e com inimigos assim, ficadais, os Mangabeira, que tinham se saído para o exterior, todos aqueles que eles tinham punido. Embora Getúlio fosse um homem muito cordato, muito aberto, trazendo inimigos de volta, era um homem muito encantador, todos dizem isso. Mas apesar, é evidente que tinha que trazer, tinha que ter os seus inimigos, ferozes. E Getúlio vai à tribuna e diz que então que está pronto para enfrentar os seus adversários em qualquer tempo, qualquer arma, qualquer... E parece que depois ele aí abandona, vai embora para o Rio Grande do Sul, de onde não volta, só volta candidato outra vez em 1950. A participação dele foi pouca. Na Constituinte, nenhuma. A participação foi no Senado. Os parlamentares eleitos para a Constituinte de 46 representavam uma nova geração da política brasileira. Segundo o professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, eram parlamentares que haviam amadurecido durante o governo de Getúlio Vargas e que agora tinham voz no parlamento. Eu acho que é muito diferente, sim, na medida em que há uma mudança de gerações. Evidentemente, há alguns próceres da velha república que sobrevivem aos 15 anos de interregno, mas eles são uma minoria não necessariamente determinante. O grupo de 46 é um grupo inovador, é uma nova geração, aquela que ficou maior de idade e tentou se afirmar politicamente no intervalo e que não tinha espaço para o fazer de uma maneira eficaz. São pessoas da geração de Carlos Lacerda, de Afonso Arinos, de Eliomar Balheiro, Adalto Cardoso, pessoas que se consideram investidas da missão de tirar o Brasil do mundo dos párias da democracia e de dar ao Brasil uma roupagem institucional que permita que todos aqueles que até então não tinham tido representação nenhuma pudessem tê-la. O professor Estevão Rezende fala ainda de quais eram as principais demandas que esta nova geração iria procurar resolver. Essa geração tinha dois grandes contenciosos, ou dois grandes objetos para lidar. O fato de que no final, Getúlio, desde 43, o Getúlio adotou o decreto-lei, legislação social, notadamente a consolidação das leis do trabalho. E é necessário que todo mundo hoje em dia elogia como protetora dos trabalhadores, mas não podemos esquecer que ela foi baixada por decreto-lei por um ditador. Por conseguinte, o processo de reanálise hoje, em condições democráticas amplas, é forçosamente mais complexo. Essa é a grande coisa, legislação social. E segundo, o fato de que o sistema de distribuição da representação do Brasil continuava com características centenárias. Ou seja, o Centro-Sul dominava os processos decisórios e os objetivos da República, em detrimento, obviamente, de interesses ou do Extremo-Sul, ou do Nordeste ou do Norte. Isso precisaria ser reequacionado. E um dos mecanismos de reequacionar isso foi a escolha do sistema eleitoral proporcional, majoritário para os senadores, a reeleição periódica, a duração dos mandatos, a proibição da reeleição, etc. A eleição de 1945 marcou o aparecimento das grandes linhas políticas nacionais do Brasil. Quem explica aquele momento é o professor Estevão Rezende. As grandes linhas políticas do Brasil se aparecem. A linha mais sindical, ligada à estrutura de funcionamento do PTB, a linha mais ligada às propriedades rurais e à estrutura de posse da terra no Brasil, expressa, grosso modo, no PSD. Depois os bacharéis bem falantes e barulhentos, ligados à banda de música da UDN. Então, esses grupos que ficaram muito tempo sem poder dizer uma palavra, passam a ocupar a cena. Essa cena, obviamente, está comprometida. Primeiro porque o mandato que se segue ao do Getúlio é do ministro da Guerra. Eu digo Gaspar Dutra. Evidentemente, você não está mais lidando com o dono da tropa, mas está lidando com o comandante em chefe da tropa de um longo período de controle. Dizia-se que o Dutra sempre perguntava a alguém se o que eles estavam querendo fazer estava no livrinho, o livrinho sendo a Constituição. Se tivesse, tudo bem. Mas falta aí uma liderança que marcasse o sistema, digamos, de coordenação das forças. A Constituinte de 1946 teve uma ampla maioria de parlamentares filiados ao PSD. Eram 151 os deputados dessa legenda.
A União Democrática Nacional, UDN, aparecia em segundo com 81 parlamentares. O PTB elegeu 22 e o PCB conseguiu 14 cadeiras. Havia ainda outros partidos com representação, como o Partido Democrata Cristão, o Social Progressista, o Libertador e o Republicano. No Senado, a hegemonia dos PCDistas também era grande. Dos 42 senadores eleitos em 45, o partido elegeu 26. A UDN, segunda colocada, conseguiu 10 cadeiras na casa. O Partido Republicano e o PTB ficaram com 2 vagas cada, e o PPS e o PCB elegeram um senador cada um. Pela primeira vez no Brasil, o Congresso Nacional tinha uma representação de partidos nacionais e não mais estaduais, como na República Velha. No próximo bloco, a Constituição é promulgada e o Brasil retorna à democracia. Você está acompanhando pela Rádio Senado o programa especial sobre os 60 anos da Constituição de 1946. A Constituição de 1946 foi promulgada há exatos 60 anos. Terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, o clamor por liberdade e democracia invadiu o Brasil. O presidente Getúlio Vargas se viu forçado a levar o país de volta ao regime democrático após anos de ditadura que o próprio Getúlio instalara com o Estado Novo. Foram convocadas eleições presidenciais e parlamentares. Uma nova Assembleia Constituinte foi instalada e no dia 18 de setembro de 1946, o Brasil passou a ter uma Constituição liberal promulgada pelo Congresso. Acompanhe a seguir o programa especial do jornalista Jefferson Dalmoro sobre os 60 anos da Constituição de 1946. O programa faz parte da série especial sobre os 180 anos do Senado brasileiro. Uma produção Rádio Senado. As pressões de setores liberais da sociedade, que em 1945 viriam a formar a União Democrática Nacional, aliadas aos militares que combateram na Segunda Guerra Mundial e que se questionavam os motivos de o Brasil continuar em uma ditadura se o mundo todo, inclusive eles, lutavam pela vitória da democracia, precipitaram o final do Estado Novo. O professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, explica a pressão dos militares, retratada em uma conversa do general Eurico Gaspar Dutra com Getúlio em 1945. Quando as tropas são visitadas pelo general Dutra, o que se conta, o general Dutra, chefe, ministro da guerra, volta e diz a Getúlio: trago a informação dos nossos oficiais, que estão dando a sua vida contra, sem ter uma democracia por trás. Aí teria Getúlio respondido: converse com o ministro da Justiça e vamos fazer uma democracia corporativa. Aí o general Dutra teria dito: presidente, não será melhor uma democracia sem adjetivos? Assim, pressionado, antes mesmo de deixar o poder, deposto pelos militares em 29 de outubro de 45, Getúlio Vargas reorganizou o sistema partidário do país e, antes disso, convocou a Assembleia Constituinte, como explica o professor Walter Costa Porto. A crise se estabelece e aí aquela ordem dos militares para que Getúlio se afaste. Getúlio viaja e, curiosamente, Getúlio tinha convocado uma Assembleia. Pela primeira vez, os corpos legislativos podem ser convocados para uma Assembleia que, se o quiser, poderá reformar a Constituição. Como se uma Assembleia precisasse de ordem do ditador para exercer o seu poder de constituinte derivado. A dúvida lançada pela Lei Constitucional número 9 de 1945, que convocava o Congresso sobre a possibilidade de a Assembleia refazer a Constituição, foi tirada pelo Tribunal Superior Eleitoral depois de uma consulta da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Social Democrático. Quem explica é o professor Costa Porto, que afirma que o TSE extrapolou as suas atribuições ao responder à consulta. Aí a Ordem dos Advogados, eu conto sempre esse incidente, a Ordem dos Advogados e o PSD, os dois fazem a mesma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa Assembleia que está convocada para eleição terá poderes constituintes? Para nossa surpresa, o Tribunal Superior Eleitoral responde que não era para responder, isso é uma questão do Supremo, não tem que interpretar aqui.
Responderam, constituinte. Aí há uma lei constitucional dizendo que tem poderes constituintes, conforme o Tribunal Superior Eleitoral disse. Quer dizer, o grande papel do Tribunal Superior Eleitoral é, diante da circunstância, avançar um pouco e fazer o que não era devido para considerar que uma Assembleia seja ou não seja constituinte. Isso não é o papel do Tribunal Superior Eleitoral. Embora questionada, a decisão do TSE foi aceita pelo presidente José Linhares, que substituíra Vargas após a deposição do ditador em 29 de outubro de 45. Linhares editou então a Lei Constitucional número 13, que dava ao parlamento eleito em 2 de dezembro poderes de elaborar uma nova Constituição. O texto da lei dizia ainda que, após outorgada a carta, a Assembleia se dividiria em Senado e Câmara dos Deputados e passaria a exercer o poder legislativo nacional. Mas antes de sair do governo, Getúlio Vargas compôs os principais partidos que dominariam a cena política de 45 a 64. O PSD, formado por interventores aliados de Vargas, o PTB, partido voltado para as classes trabalhadoras, que foi também uma estratégia para esvaziar o Partido Comunista, e a UDN, partido integrado pela oposição independente de matiz ideológica. Da UDN saiu em 1946 a Esquerda Democrática, que formou o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Havia ainda o Partido Comunista Brasileiro, colocado na legalidade por Getúlio Vargas em 45. Caberia então a estes partidos a composição do quadro eleitoral que seria apresentado aos brasileiros para as eleições de 2 de dezembro de 1945. O PSD lançou o general Eurico Gaspar Dutra, a UDN teve como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes, e Edu Fiuza foi candidato à presidência pelo Partido Comunista Brasileiro. Rolim Torres era o quarto candidato. Dutra recebeu o apoio de Getúlio Vargas. Segundo o ex-presidente, o brigadeiro Eduardo Gomes não tinha a experiência necessária para ser presidente e poderia esperar mais um pouco, como explica o professor Walter Costa Porto. Getúlio estava lá no Rio Grande do Sul. Na última hora, ele lança um manifesto dizendo que o brigadeiro Eduardo Gomes precisaria ter mais experiência, não sei o que, cheio de ironias, e apoia Dutra. E ele é candidato, porque a lei era permissiva, ele é candidato por várias circunscrições. O PTB, ele tinha feito o PSD, com a sua elite, feito o PTB, para afastar do PC os operários. A UDN vai contra ele, o PC lança um candidato, e aí o quadro está definido. O general Dutra contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Dutra venceu com mais de 3 milhões e 200 mil votos. Eduardo Gomes ficou em segundo com 2 milhões e 39 mil votos. Fiuza, do PCB, teve 569.800 votos, ficando em terceiro, à frente de Rolim Torres, que teve apenas 10.001 votos. Mesmo sem fazer campanha, sem sair do seu retiro em São Borja, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas teve 20% dos votos nacionais. Ele foi eleito deputado federal por 7 estados: Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná. E senador por 2, São Paulo pelo PTB e o Rio Grande do Sul pelo PSD. A lei eleitoral permitia a candidatura a mais de um cargo por mais de um estado, mas exigia que o eleito escolhesse apenas uma representação por um único estado. Getúlio ficou com a vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. A opção de Vargas em assumir o Senado pelo Rio Grande do Sul beneficiou vários nomes do PTB que conseguiram chegar à Câmara dos Deputados. Em São Paulo, houve nova eleição para o Senado, como relata o professor Walter Costa Porto. Getúlio então vem como senador. Não pode aceitar todos, tem que aceitar só o Rio Grande do Sul. E em São Paulo se refaz a eleição. Nos outros estados, deputados federais não precisam ter eleição, porque os votos deles vão beneficiar os outros. A eleição de Getúlio Vargas foi o tema de um forte debate entre os senadores Bernardes Filho, do Partido Republicano de Minas Gerais, Ernesto Dornelles, do PTB gaúcho, e o próprio Vargas. Tudo começou quando Vargas reafirmou que havia sido eleito sem fazer campanha em lugar algum. Bernardes Filho então o acusou de ter usado a máquina do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão criado pelo próprio Vargas em 1939 para fazer a propaganda do Estado Novo. Vargas, então, afirma que não poderia usar a máquina do DIP, uma vez que já estava fora do governo durante a campanha. Bernardes Filho então responde: a diferença é que a linguagem de Vossa Excelência hoje é outra, quando fala nas acusações que recebe. Era um homem que vivia em acusações permanentes às coisas e aos homens do passado, como se o Brasil, até o ano de 1930, houvesse sido administrado por aventureiros. Quando intervém o senador Ernesto Dornelles, acusando o governo do presidente Arthur Bernardes, pai do senador Bernardes Filho, de praticar as mesmas violências.
Bernardes havia sido presidente entre 1922 e 1926. O que segue é um debate entre Dornelles e Bernardes Filho. A democracia do senhor Arthur Bernardes merece essa crítica. Aceito a comparação entre as violências do governo do senhor Getúlio Vargas e o que praticaram outros governos. Estou pronto para este cômputo. O senhor Arthur Bernardes, acobertando-se sob o regime constitucional, praticou violências inúmeras. Se violências houve, Vossa Excelência era solidário com elas. Não fuja ao debate. Saiba, Vossa Excelência, que tenho 8 prisões e 2 anos de exílio no governo do senhor Getúlio Vargas, sem nunca ter sido ouvido. É a isto que Vossa Excelência chama democracia? Não lhes reconheço autoridade para falar em democracia. Não lhe dou autoridade, senhor senador Vargas, para falar em democracia, porque foi Vossa Excelência o algoz da democracia. Estou aqui para ouvir com muito prazer o nobre orador, mas não admito que insista em acusar o passado por atos que Sua Excelência mesmo praticou. O que se leva desta vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai, ai. Ai, ai, o que se leva desta vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai, ai. Outro partido que teve um percentual bastante elevado de votação, apesar de vários anos atuando na clandestinidade, foi o PCB, com 10% do eleitorado. O Partido Comunista elegeu um senador, Luiz Carlos Prestes, pelo Distrito Federal, e 14 deputados, entre eles Jorge Amado, pela Bahia. Mas a participação de Getúlio Vargas na Constituinte e nos trabalhos do Senado após 1946 foi bastante reduzida. O professor Walter Costa Porto relata que Getúlio preferiu voltar para São Borja a ficar no Senado ouvindo as provocações de outros senadores. Ele vem para o Senado e fica, parece que, muito à margem. As pessoas daquele tempo me contavam que ele não participava das discussões, ficava no alto, cercado por aqueles ex-ministros, as pessoas dele, e com inimigos assim, ficadais, os Mangabeira, que tinham se saído para o exterior, todos aqueles que eles tinham punido, embora Getúlio fosse um homem muito cordato, muito aberto, trazendo inimigos de volta. Era um homem muito encantador, todos dizem isso. Mas apesar, é evidente que tinha que trazer, que ter os seus inimigos ferozes. E Getúlio vai à tribuna e diz que então que está pronto para enfrentar os seus adversários em qualquer tempo, qualquer arma, qualquer... E parece que depois ele aí abandona, vai embora para o Rio Grande do Sul, de onde não volta, só volta candidato outra vez em 1950. A participação dele foi pouca. Na Constituinte, nenhuma. A participação foi no Senado. Os parlamentares eleitos para a Constituinte de 46 representavam uma nova geração da política brasileira. Segundo o professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, eram parlamentares que haviam amadurecido durante o governo de Getúlio Vargas e que agora tinham voz no parlamento. Eu acho que é muito diferente, sim, na medida em que há uma mudança de gerações. Evidentemente, há alguns próceres da velha república que sobrevivem aos 15 anos de interregno, mas eles são uma minoria não necessariamente determinante. O grupo de 46 é um grupo inovador, é uma nova geração, aquela que ficou maior de idade e tentou se afirmar politicamente no intervalo e que não tinha espaço para o fazer de uma maneira eficaz. São pessoas da geração de Carlos Lacerda, de Afonso Arinos, de Eliomar Balheiro, Adalto Cardoso, pessoas que se consideram investidas da missão de tirar o Brasil do mundo dos párias da democracia e de dar ao Brasil uma roupagem institucional que permita que todos aqueles que até então não tinham tido representação nenhuma pudessem ter. O professor Estevão Rezende fala ainda de quais eram as principais demandas que esta nova geração iria procurar resolver. Essa geração tinha 2 grandes contenciosos, ou 2 grandes objetos para lidar. O fato de que no final o Getúlio, desde 43, o Getúlio adotou o decreto-lei, legislação social, notadamente a consolidação das leis do trabalho. E é necessário que todo mundo hoje em dia elogia como protetora dos trabalhadores, mas não podemos esquecer que ela foi baixada por decreto-lei por um ditador. Por conseguinte, o processo de reanálise hoje, em condições democráticas amplas, é forçosamente mais complexo. Essa é a grande coisa, legislação social. E segundo, o fato de que o sistema de distribuição da representação do Brasil continuava com características centenárias. Ou seja, o Centro-Sul dominava os processos decisórios e os objetivos da República, em detrimento, obviamente, de interesses ou do Extremo-Sul, ou do Nordeste ou do Norte. Isso precisaria ser reequacionado. E um dos mecanismos de reequacionar isso foi a escolha do sistema eleitoral,
proporcional, majoritário para os senadores, a reeleição periódica, a duração dos mandatos, a proibição da reeleição, etc. A eleição de 1945 marcou o aparecimento das grandes linhas políticas nacionais do Brasil. Quem explica aquele momento é o professor Estevão Rezende. As grandes linhas políticas do Brasil se aparecem. A linha mais sindical, ligada à estrutura de funcionamento do PTB, a linha mais ligada às propriedades rurais e à estrutura de posse da terra no Brasil, expressa, grosso modo, no PSD. Depois os bacharéis bem-falantes e barulhentos, ligados à banda de música da UDN. Então, esses grupos que ficaram muito tempo sem poder dizer uma palavra, passam a ocupar a cena. Essa cena, obviamente, está comprometida. Primeiro, porque o mandato que se segue ao do Getúlio é do ministro da Guerra. Eu digo Gaspar Dutra. Evidentemente, você não está mais lidando com o dono da tropa, mas está lidando com o comandante em chefe da tropa de um longo período de controle. Dizia-se que o Dutra sempre perguntava a alguém se o que eles estavam querendo fazer estava no livrinho, o livrinho sendo a Constituição. Se estivesse, tudo bem. Mas falta aí uma liderança que marcasse o sistema, digamos assim, de coordenação das forças. A Constituinte de 1946 teve uma ampla maioria de parlamentares filiados ao PSD. Eram 151 os deputados dessa legenda. A União Democrática Nacional, UDN, aparecia em segundo com 81 parlamentares. O PTB elegeu 22 e o PCB conseguiu 14 cadeiras. Havia ainda outros partidos com representação, como o Partido Democrata Cristão, o Social Progressista, o Libertador e o Republicano. No Senado, a hegemonia dos PCDistas também era grande. Dos 42 senadores eleitos em 45, o partido elegeu 26. A UDN, segunda colocada, conseguiu 10 cadeiras na casa. O Partido Republicano e o PTB ficaram com 2 vagas cada, e o PPS e o PCB elegeram um senador cada um. Pela primeira vez no Brasil, o Congresso Nacional tinha uma representação de partidos nacionais e não mais estaduais, como na República Velha. No próximo bloco, a Constituição é promulgada e o Brasil retorna à democracia. Você está acompanhando pela Rádio Senado o programa especial sobre os 60 anos da Constituição de 1946. Voltamos a apresentar o programa especial sobre os 60 anos da Constituição de 1946. Os trabalhos da Constituinte começaram em fevereiro de 1946, 2 meses após as eleições. A instalação foi no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, que era a sede da Câmara dos Deputados e local das reuniões do Congresso Nacional. A presidência ficou com o senador Fernando de Melo Viana, do PSD de Minas Gerais. O vice foi o deputado Otávio Mangabeira. Os trabalhos tiveram início com a elaboração e aprovação do regimento interno. Foram então designados os 37 membros da Comissão de Constituição, que deveria elaborar o projeto da futura Carta Constitucional. Para presidir essa comissão, foi escolhido o senador Nereu Ramos, do PSD catarinense. O vice coube à UDN, que indicou o deputado José Eduardo Prado Kelly. Ramos e Kelly também assumiram as lideranças da maioria e da minoria, respectivamente, na Assembleia Constituinte. A partir da Comissão de Constituição, foram então criadas várias subcomissões. Coube a estes pequenos colegiados a formatação de cada uma das partes daquela que seria a 5ª Constituição do Brasil, a 4ª Republicana. O trabalho das subcomissões foi então submetido à Comissão de Constituição, que fez a análise e sugeriu emendas. Passada esta etapa, as partes da Constituição foram unidas e levadas ao plenário como o projeto de Constituição. No plenário, milhares de emendas foram apresentadas. Coube então novamente à Comissão de Constituição a análise daquelas emendas. O texto final voltou ao plenário, onde foi aprovado em 18 de setembro de 1946.
Embora não houvesse um anteprojeto de Constituição, como houve em 1890 e em 1932, a Constituição de 46 teve uma base. O objetivo da Assembleia Constituinte era o de restaurar o regime que havia sido desmontado com a instalação do Estado Novo em 1937. Segundo o deputado constituinte Aliomar Baleeiro, da Bahia, o texto de 46 aproveitou vários pontos das constituições de 1891 e de 1934. O ministro Valdemar Falcão, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, abriu a sessão preparatória dos trabalhos da Assembleia Constituinte em 1º de fevereiro de 1946. Ontem empossou-se o presidente eleito da República. Hoje começam a reunir-se os grandes representantes da nação nesta magna Assembleia para cumprir tarefa grandiosa de recompor em moldes democráticos o país e dar-lhe a Carta Constitucional condigna aos destinos do povo brasileiro. Na sessão do dia 4 de fevereiro foi eleito presidente da Assembleia Constituinte. O senador Fernando de Melo Viana teve 200 dos 229 votos dados naquela eleição. Melo Viana instalou a Assembleia Nacional Constituinte em sessão solene, realizada no dia 5 de fevereiro. Apagando da construção jurídica nacional implantações totalitárias que a aviltam e maculam, formemos ao lado dos que, na reconstrução do mundo político e social contemporâneo, anseiam por um regime de garantias e seguranças de direitos, em um clima de paz duradoura e fecunda, sob a inspiração de Deus, em contraste com o ateísmo atrabiliário, diabólico e destruidor. Segundo o deputado Aliomar Baleeiro, a Comissão de Constituição era composta, na grande maioria, por juristas. Eram 31 dos 37 parlamentares. Na atuação política, a maioria dos integrantes já havia exercido a função de ministro de Estado. Havia ainda 8 ex-governadores e um ex-presidente da República, Arthur Bernardes, eleito deputado pelo Partido Republicano de Minas Gerais. O texto final, nas palavras de Baleeiro, havia sido tão bem redigido como o da Constituição de 1891. A Carta de 46 ficou composta de 218 artigos, além de outros 36 no ato das disposições transitórias. A Constituição mantinha a forma federativa e republicana para o governo dos Estados Unidos do Brasil. Em seu artigo 1º, o texto dizia: todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. O governo central deveria zelar pela integridade nacional, garantir a independência e a harmonia dos poderes e assegurar a temporariedade das funções eletivas. O presidente e o vice-presidente seriam eleitos 120 dias antes do término do mandato em curso, que era de 5 anos. Não havia a possibilidade de reeleição, e o presidente e o vice eram eleitos em votações separadas, embora simultâneas. Nos estados, a Constituição previa que os governadores poderiam nomear os prefeitos das capitais e das estâncias hidrominerais. O texto constitucional assegurava ainda, em seu artigo 141, a garantia às liberdades individuais, à segurança, à propriedade e à vida, e determinava que todos eram iguais perante a lei e que ninguém era obrigado a fazer nada a não ser por força legal. Estava garantida a liberdade de expressão, mas em espetáculos e shows onde houvesse abusos, o responsável responderia de acordo com a lei. A Constituição proibia as propagandas de guerra e as manifestações racistas ou com preconceitos de classe. No que diz respeito ao parlamento, a Constituição de 1946 trouxe uma série de novidades. A primeira delas é que, ao contrário de 1891, senadores e deputados poderiam exercer outros cargos, como o de ministros, bastando para tanto que se licenciasse do Congresso Nacional. A Carta de 46 previa ainda a possibilidade de convocação de ministros por parte do Congresso Nacional, a criação de comissões parlamentares de inquérito com a assinatura de 1/5 dos integrantes de cada casa, Senado e Câmara. A Constituição eliminou as representações classistas previstas nas Constituições de 34 e 37 e incorporou o Tribunal de Contas da União ao Poder Legislativo, fazendo do primeiro um órgão de fiscalização orçamentária do segundo. Outra novidade em termos de legislativo foi a instituição da perda de mandato por quebra de decoro parlamentar, prevista no artigo 148 da Constituição. A cassação se daria com os votos de 2/3 dos deputados ou dos senadores, dependendo da casa a que pertencesse o acusado. A primeira cassação veio logo na primeira legislatura. O cassado foi o deputado Barreto Pinto, do Distrito Federal. O motivo da perda do mandato?
Barreto Pinto permitia que os jornais o fotografassem de cuecas e de casaca com uma garrafa de champanhe sob o chuveiro. O professor Walter Costa Porto, da Universidade de Brasília, fala um pouco sobre o deputado Barreto Pinto. Era um homem incrível, que foi o primeiro cassado no Brasil por falta de decoro. Ele foi eleito por 500 votos nominais. Esse é um homem dificílimo. O Congresso Nacional seria então composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Pela primeira vez, uma Constituição usava o termo Congresso Nacional para designar o poder legislativo. Este termo foi mantido nas constituições posteriores, inclusive na de 1988, que vigora atualmente. O número de membros do Senado foi ampliado na Constituição de 46, passando de 2 para 3 por Estado e pelo Distrito Federal. O mandato ficou estabelecido em 8 anos, com a renovação a cada 4 de 1/3 e 2/3 da Casa alternadamente. Da Constituição de 1891, a Carta de 46 trazia a figura do vice-presidente da República como presidente do Senado. A exemplo daquela primeira Carta Republicana, o vice-presidente da República só teria direito a voto no Senado em caso de empate. Os artigos 62, 63 e 64 traziam as atribuições exclusivas do Senado. Somente os senadores poderiam julgar o presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade. Nesses casos, a Casa seria presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e a sentença deveria ser aprovada por pelo menos 2/3 da composição da Casa. A única pena que o Senado poderia aplicar era a de perda do mandato e consequente inelegibilidade por 5 anos do condenado. Tudo isso sem prejuízo da ação na Justiça. Era a função dos senadores aprovar em voto secreto a escolha de magistrados, do Procurador-Geral da República, dos ministros do Tribunal de Contas da União, do prefeito do Distrito Federal, dos membros do Conselho Nacional de Economia e dos chefes de missões diplomáticas permanentes, além de autorizar os empréstimos externos dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Os senadores eram ainda os responsáveis por suspender a execução de leis ou decretos considerados inconstitucionais pelo STF. A Constituição foi promulgada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o senador Fernando de Melo Viana, em 18 de setembro de 1946, 7 meses e meio após o início dos trabalhos. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte, ao realizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. O professor Estevão Rezende, do Instituto de História da Universidade de Brasília, define a Constituição de 1946 como um sopro liberal que deu ao país uma característica democrática dentro das melhores escolas liberais. Então, isso foi o que nós conhecemos como o sopro liberal. O Brasil, da noite para o dia, em 1946, recebe uma roupagem institucional ampla dentro da melhor escola liberal da política democrática, com um país que passou um tempão sem saber o que fazer com isso. Não sabe nem como usar. Evidentemente, se nos tivessem deixado sem interrupções em 64, aprende-se. Na verdade, aprende. Sobretudo, melhoria da alfabetização, porque as pessoas têm que saber o que estão fazendo, mas não porque você é considerado mentecapto, mas é porque tem que adquirir experiência. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando para a bicicleta. Tem que subir, andar e esfolar o joelho um par de vezes. A nova Constituição foi saudada pelos parlamentares. Juracy Magalhães, da UDN baiana, ressaltava a restauração da democracia. Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia, reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. Também da UDN, Edgar de Arruda afirmava que o povo brasileiro saía, enfim, da tortura do Estado Novo. A promulgação da nova Constituição do Brasil representa o mais vivo anseio do povo brasileiro, torturado durante mais de 8 anos pela infâmia do Estado Novo. Para o deputado Juscelino Kubitschek, do PSD mineiro, a nova Constituição iria garantir a liberdade ao país. O Brasil se congratula hoje pela assinatura da Carta que nos vai garantir a liberdade. Gustavo Capanema, também constituinte pelo PSD, afirmava que promulgar a Constituição era um importante ato, mas o grande dever de todos era o de cumpri-la. Decretar a Constituição é um ato de grandíssima importância. É um ato grave, mas cumpri-la é que é o supremo dever. Cumpri-la é o dever do futuro. O PTBista Marcondes Filho via na Constituição recém-promulgada um dos grandes documentos do Brasil. A Constituição que acaba de ser promulgada constitui um dos
grandes documentos da vida do Brasil. Por fim, o então deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, Jorge Amado, representando a Bahia, afirmava que o Brasil estava ingressando em um novo momento e falava da intenção do PCB de lutar pelo cumprimento da nova Carta. Realmente hoje, o Brasil ingressa em novo período de sua vida política. O Partido Comunista do Brasil e a sua bancada na Assembleia Nacional Constituinte, que discutiu e votou esta Constituição. Está, tanto o partido como está a sua bancada, dispostos a lutar para que esta Constituição seja cumprida nos seus preceitos democráticos, para que o povo brasileiro tenha nela uma bandeira da democracia. Promulgada a Constituição, o Brasil viveria quase 2 décadas de uma relativa tranquilidade institucional. Relativa porque ao longo dos próximos 18 anos, entre 1946 e 1964, várias vezes a legitimidade dos presidentes eleitos seria contestada. Chegaremos a 1964 para um novo rompimento institucional, mas um rompimento que já se desenha a partir de 1950 com a eleição de Getúlio Vargas à presidência e vai se tensionando em 1955 com Juscelino Kubitschek e em 1960 com Jânio Quadros. O rompimento vem na presidência de João Goulart, que assume em 61 após a renúncia de Jânio. Antes de tudo isso, no entanto, teremos a continuidade do mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra, eleito em 45 e que ficará na presidência até 50. Você acompanhou o programa especial sobre os 60 anos da Constituição de 1946. Pesquisa, reportagem e apresentação de Jefferson Dalmoro. Participações especiais de Celso Cavalcante, Ivan Godoy, Rogério de la Fuente e Olívio Calabria. Edição, Maurício De Santi. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção Rádio Senado. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Armando Hollenberg.